Vamos seguir agora lendo no domingo 46 do Catecismo de Heidelberg, no boletim. Os visitantes podem acompanhar pelo boletim. Então, nós estamos nesse momento expondo a oração do Pai Nosso. Então, dia do Senhor 46, pergunta e resposta 120. Porque Cristo ordenou nos dirigir a Deus como o Pai Nosso, para despertar em nós, logo no início da nossa oração, aquela reverência filial e confiante em Deus, que deve ser básica a nossa oração. Deus, por meio de Cristo, tornou-se o nosso Pai, e se os nossos pais não nos negam as coisas terrenas, muito menos Ele nos negará aquilo que lhe pedirmos pela fé. Pergunta e resposta 121. Por que se acrescentou que estás nos céus? Porque essas palavras nos ensinam a não pensar na majestade de Deus de modo terreno e a esperar do seu poder infinito tudo aquilo que necessitamos para o nosso corpo e alma. Agora vamos ao texto da palavra de Deus em Mateus capítulo 6. No domingo passado nós lemos todo o capítulo 6 e expliquei aos irmãos que nós eventualmente estaremos usando o contexto da oração, por isso lemos todo o capítulo 6. Agora vamos ler os versículos 5 a 15, mais especificamente sobre a oração. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Na pregação de hoje nós vamos nos focar mais especificamente na primeira parte do versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Antes, vamos pedir a bênção do Senhor em oração. Senhor Deus maravilhoso, todo-poderoso, Deus bom, Deus justo, que na sua justiça mostrou misericórdia para com os filhos que o Senhor escolheu. Louvamos ao Senhor porque nisso percebemos a glória da salvação, em que nós, como pecadores perdidos, não podíamos nos aproximar ao Senhor, mas agora, mediados por Cristo Jesus, podemos nos aproximar e podemos dirigir a nossa palavra ao Senhor, na certeza de sermos ouvidos e respondidos. Por isso, Senhor, pedimos mais uma vez que o Senhor abençoe esse momento do culto, quando nós ouvimos solenemente a leitura da Tua palavra e agora ouviremos a pregação dela por meio do Teu servo, ministro da palavra.
Abençoa o teu servo na pregação e a congregação que está reunida aqui para ouvir essa mensagem que o Senhor destinou a ela. E também abençoa as igrejas de Cristo espalhadas, nossas igrejas irmãs aqui no Brasil e no exterior. Também as demais igrejas de Cristo com as quais não temos contatos e localmente não as conhecemos, mas confessamos a mesma verdade e temos a mesma esperança em Cristo. Por isso também esperamos um dia conhecê-los melhor no céu. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, e também visitantes que estão conosco nessa manhã de domingo, anualmente, dentro da prática reformada, nós ouvimos uma série de pregação sobre a oração do Pai Nosso, assim também como nós já ouvimos uma série de pregações nos 10 Mandamentos. Então, anualmente nós estamos aprendendo mais e mais sobre a oração do Pai Nosso. E começamos no domingo passado. Na primeira pregação, nós ouvimos que a oração foi ensinada aos discípulos no contexto do Sermão do Monte. O sermão que fala enfaticamente sobre o dever dos crentes de manifestar a justiça de Deus diante dos homens. Porém, essa justiça manifestada diante dos homens não visa a sua própria satisfação ou glória, mas visa promover a glória de Deus nesse mundo e assim atrair os pecadores a Cristo. A gente tem isso no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, que compõem o Sermão da Montanha. Então ali o Senhor nos ensinou a oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso, oração do Senhor, oração dominical. Eu prefiro falar sempre oração do Pai Nosso porque usa as palavras do próprio texto. Na pregação de hoje nós veremos que a oração do Pai Nosso, ela nos serve como um modelo por meio do qual nós podemos nos aproximar a Deus de um modo apropriado. Podemos dirigir a Deus palavras apropriadas. E assim como nós fizemos já na primeira pregação, nós vamos usar o contexto do Sermão da Montanha de vez em quando para explicar a oração do Senhor e mais particularmente o capítulo 6. Então nesse capítulo 6, a partir do versículo 5, notem as primeiras palavras do texto. E quando orardes, versículo 9, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Vá para a versão da oração de Lucas, capítulo 11, para a gente fazer uma comparação inicial, porque Lucas também registrou a oração do Senhor, capítulo 11. Provavelmente Lucas registrou a oração que Jesus ensinou aos discípulos em outro momento. Por isso, quando a gente compara, a gente percebe alguma diferença entre uma oração e outra, porque elas foram ensinadas em contextos diferentes. Isso a gente vê outros acontecimentos no Novo Testamento que provavelmente se deram mais de uma vez, e isso explica porque às vezes comparando a gente percebe alguma diferença. Então em Lucas capítulo 11, versículo 2, Lucas introduziu a oração com as seguintes palavras: então ele os ensinou, quando orardes, dizei. Eu estou fazendo a comparação de Lucas com Mateus, porque os irmãos podem perceber que tanto em Lucas como Mateus, a oração é introduzida como uma recitação. Então, quando vocês forem orar, dizei. Então, o imperativo de Lucas é: repitam as seguintes palavras. Isso a gente também tem em Mateus capítulo 6, quando Jesus abre uma recitação no versículo 9, portanto, vós orareis assim. E então nos oferece uma recitação da oração.
Então, para nós, como igreja cristã, receber uma oração como modelo é uma grande bênção. Nós vamos ver durante a pregação que nós temos muitos benefícios em termos um modelo de oração que não apenas nós podemos repeti-la, mas que também nos servirá de modelo para outras orações. Porque receber uma oração modelo não significa que a gente não possa realizar outras orações, outros modelos de oração. O próprio Senhor Jesus Cristo, que Ele mesmo orou essas palavras e ensinou seus discípulos a orarem essas palavras, o próprio Senhor Jesus Cristo, em outros momentos, Ele orou de maneira diferente. Lembre-se, por exemplo, quando Ele estava diante do túmulo de Lázaro, Ele usou palavras diferentes para aplicar o padrão que tem aqui na oração do Senhor, mais especificamente ao aspecto da petição em favor da ressurreição de Lázaro. E em João 17, mais uma vez, Jesus usa palavras diferentes na oração que a gente conhece como oração sacerdotal, na qual ele intercede pelos discípulos e ele também reivindica a sua posição original de glória ao lado do Pai. Então, o fato que Jesus está nos ensinando uma oração modelo não significa que a gente não possa orar outras orações, mas significa que essa oração que Jesus está ensinando, ela nos guia em como nós devemos orar a Deus de modo apropriado, nos serve como um guia, como um modelo. A oração do Pai Nosso é uma bênção também, porque muitos de nós aqui, como pais crentes, nós podemos usar essa oração para, desde muito cedo, instruir os nossos filhos no modo correto de se dirigir a Deus em oração. Porque pensa, os irmãos, os nossos filhos, desde pequenininho, eles aprendem, em primeiro lugar, a memorizar a oração do Pai Nosso. Eles não conseguem ainda compreender os significados das palavras, o que realmente cada sentença, cada petição quer dizer. Mas eles aprendem, em primeiro lugar, a memorizar, e por meio de memorizar e da maneira como nós transmitimos a oração do Pai Nosso aos nossos filhos, ele aprende também que essa aproximação a Deus deve ser de modo reverente e ordeiro. Eles muito cedo aprendem isso. Quem já está provando os filhos recitarem a oração do Pai Nosso, percebe que ele entende que naquele momento ele deve parar, e até a postura com a qual ele deve recitar demonstra que ele não está repetindo qualquer palavra. Então isso vai realmente ficando na mente e no coração dos nossos filhos, e à medida que eles forem crescendo, eles vão entendendo mais as palavras da oração, as sentenças da oração, eles aprendem mais sobre a existência de Deus, ele aprende mais sobre a paternidade de Deus, ele aprende sobre a reverência devida a Deus, e aprende sobre a nossa necessidade e dependência de Deus. Ele aprende que nós não podemos ter nada se não vier da mão paternal de Deus. Então eu espero que durante essa série de pregação, todos nós como crentes possamos fazer o uso mais continuado da oração do Senhor em casa, em nossos momentos em família, em nossos momentos particulares, e os pais possam ser estimulados a realmente ensinarem os seus filhos a oração dominical. Não se preocupe se eles não compreendem no primeiro momento todas as coisas que eles estão falando, mas é importante que essas palavras estejam na sua mente para que desçam então ao seu coração. Então vamos fazer o nosso dever cristão e contar com a graça de Deus para que Deus nos favoreça e a nossos filhos. A oração do Pai Nosso, que o Senhor nos ensinou a repetir, é ainda uma bênção, porque por meio da oração do Pai Nosso, nós temos a garantia de que nós não vamos nos dirigir a Deus com palavras impróprias, que nós não vamos pedir a Deus coisas impróprias, coisas fúteis e coisas absurdas, como infelizmente muitas vezes acontece. Mas por meio da oração do Pai Nosso, nós
somos conduzidos como que para uma mesa onde nela nós encontramos tudo que nós precisamos para o nosso corpo e a nossa alma. Imagine que aquilo que eu não preciso, eu não preciso colocar na mesa, eu deixo fora. Mas aquilo que é essencial à nossa vida, então eu coloco tudo na mesa, e então nós nos aproximamos à mesa e encontramos nela tudo de que nós precisamos. Assim também a oração do Senhor. Jesus nos apresenta a oração do Senhor como uma mesa na qual nós temos nela tudo o que nós precisamos. Essa ilustração veio do nosso amado irmão João Calvino, quando comentou sobre a oração do Pai Nosso. Então, pense quantas bênçãos e muitas mais nós podemos elencar quando nós pensamos sobre a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não deve ser usado do modo romanista, que muitas vezes é repetida na forma de uma penitência para constrangimento da pessoa, como um tipo de peso sobre a consciência. Então, muitas vezes é imposta uma quantidade de vezes que ele deve repetir, e as pessoas que muitas vezes estão orando nem estão pensando na consequência das palavras que estão orando, mas estão apenas querendo se livrar da culpa e do castigo dos seus pecados por meio de repetir aquilo que a igreja os ordenou a fazer por meio da oração do Pai Nosso. Mas conhecendo a natureza da oração, o propósito da oração, os benefícios da oração, sem dúvida, nós podemos receber com muita alegria o modelo de oração que o nosso Salvador Jesus Cristo nos ensinou. Então, de fato, é uma grande bênção para nós termos a oração do Pai Nosso. Orar essa oração nos dá certeza de que o nosso Pai Celestial nos ouve, porque as palavras foram as palavras preciosamente escolhidas pelo Filho de Deus, as palavras que Ele mesmo usou para se dirigir ao Pai. Por isso que quando nós estamos olhando a igreja cristã ao longo do tempo, e a história da igreja cristã, particularmente no que diz respeito à liturgia da igreja, nós de vez em quando vamos encontrar o papel que a oração do Senhor tinha dentro da liturgia da igreja cristã. A igreja cristã sempre usou a oração do Pai Nosso porque ela entendeu que a oração do Pai Nosso era também um meio de nos conduzir a Deus em adoração, porque nós nos aproximamos a Deus humildemente, mas na confiança filial de que Deus, como Pai Celeste, nos recebe em graça. Como nós temos feito aqui em cada culto, nós sempre começamos o nosso culto recorrendo à graça de Deus, para que nós possamos provar a graça de Deus durante o culto. Então, a oração do Pai Nosso sempre esteve presente nas liturgias das igrejas cristãs, desde os tempos mais antigos. Na época da Grande Reforma, além da liturgia manter a oração do Pai Nosso, os oficiais da igreja que aprenderam na Reforma a usar as visitas domiciliares como parte do seu trabalho, os presbíteros e diáconos, eles passaram a usar a oração dominical como um guia para as perguntas que são feitas aos membros nas visitações. Às vezes o membro pode não perceber, porque ele não está perguntando diretamente, por exemplo, você está santificando o nome do Senhor, como diz na oração, mas ele está fazendo pergunta para investigar como com a sua vida você realmente está procurando santificar o nome do Senhor. A mesma coisa é feita com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos servem como guia para as visitas pastorais, embora nem sempre ele está perguntando, você está tomando o nome do Senhor Deus em vão? Mas eles estão fazendo perguntas para verificar se realmente você está se esforçando para isso, se você está alcançando a graça de Deus, ou está tendo dificuldade de alguma maneira. Então, essa abençoada prática que havia sido abandonada ao longo de muitos séculos da tradição católico-romana, que a havia substituído pela prática da confissão auricular. Os irmãos se lembram que os pastores deixaram de ir aos lares
dos membros para receber os membros no próprio prédio da igreja, no confessionário. Então, Lutero ainda manteve essa prática. Calvino não tinha uma posição negativa sobre a prática, mas ele defendeu que deveria ser mantido a prática histórica, conforme o apóstolo Paulo ensinou no capítulo 20 de Atos, quando reuniu-se com os presbíteros de Éfeso e expôs a sua própria rotina de visitação aos membros, e isso ficou então como uma recomendação aos presbíteros, que nos serve também como recomendação até os dias de hoje. E as famílias cristãs, ao longo do tempo, e particularmente a partir da Reforma, têm usado a oração dominical como parte dos seus devocionais durante a semana. Os cultos domésticos, aquelas reuniões mais breves, os momentos na mesa. Os pais têm usado a oração dominical para instruir os filhos e para se exercitarem também na piedade e no temor do Senhor. Então, de fato, tanto aqui no culto dominical quanto nas casas, os membros, por meio da oração do Pai Nosso, eles podem externar a Deus a sua gratidão pela salvação e pela nova vida santificada em Cristo Jesus, confessando os seus pecados, adorando a Deus, mas também recorrendo a Deus para receber aquilo que necessitam para o seu corpo e a sua alma. Então, eu repito que podemos usar palavras diferentes em nossas orações rotineiras, porque quando nós estamos orando em nossas casas, e também como nós já fizemos aqui no começo, nós estamos aplicando a oração em contextos específicos. Então, naquele momento, a oração ela é um guia e um modelo para as escolhas das palavras, a fim de nós orarmos por coisas específicas, como Jesus também fez diante do túmulo de Lázaro. Mas mesmo quando nós estamos em nossos momentos de oração, usando palavras diferentes na oração, nós ainda estamos olhando para a oração dominical e usando a oração dominical como um guia, por meio do qual a gente observa cada palavra que a gente está pronunciando na oração. A gente não deve repetir a oração sem pensar nessas palavras. Isso pode, de fato, levar à quebra do terceiro mandamento, de tomar o nome do Senhor, Deus, em vão, quando a gente reduz a santidade do nome do Senhor às coisas comuns dessa vida. Então, usamos a oração dominical como um guia, meditando em cada palavra que nós pronunciamos, mas também usamos a oração como um guia para a escolha das palavras que nós vamos fazer em nossas muitas orações diárias. Por essa razão, então, que nas próximas pregações nós ouviremos mais sobre o significado das palavras da oração, sobre o significado das frases, das petições que nós temos no restante da oração do Senhor, para que de fato nós possamos usar a oração do Senhor, sim, repeti-la, sim, mas fazer isso de um modo apropriado. Quando vocês olharem para a oração do Senhor, talvez vocês perceberem, mas ela é muito pequenina, talvez ela não serve para todas as situações, porque elas são palavras é uma oração muito pequena. Mas nós não devemos nos preocupar se a oração dominical é uma oração pequena, se é uma oração simples. Pelo contrário, vocês devem louvar a Deus, porque com essas poucas palavras e simples palavras, o Senhor Jesus protegeu vocês de se afundarem em vãs repetições, como ele mesmo menciona no versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Deus já nos ensina pela brevidade da oração, que não são as muitas palavras que tocam o coração de Deus, são as palavras certas.
Por isso, quando nós estamos lendo nessas primeiras palavras, Pai nosso que estais nos céus, são palavras simples, mas que nos ensinam a nos dirigirmos a Deus de modo simples, reverente e confiante. Brevemente sobre essas três coisas aqui. Simples, porque nós não precisamos de muitas palavras para convencer a Deus do que nós precisamos. Porque Jesus, no versículo 8, ele diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tem de necessidade antes que lhe o peçais. Não precisamos ter aquela preocupação de elaborar a oração, porque a gente precisa convencer a Deus do que a gente necessita. Não precisamos. Deus sabe. Antes da primeira palavra vir a nossa boca, Deus já nos conhece. O Salmo 139 é um salmo dedicado a mostrar o conhecimento exaustivo de Deus sobre nós. Não apenas o que nós pretendemos falar, mas o que nós somos. Porque Ele nos conheceu quando a gente nem forma tinha ainda, hein? Ele já nos conhecia. E todos os nossos dias estão escritos no seu livro. Deus sabe tudo sobre nós. Tudo. Você não ora para tentar convencer a Deus de fazer alguma coisa por você. Mas você ora o que Deus quer fazer por você. Por isso, a oração da fé é infalível. Impossível orar com fé e ela não ser ouvida. Porque orar com fé é orar segundo a vontade de Deus. A oração deve ser reverente, porque nós estamos nos aproximando ao nosso Pai Celestial. Se quando nós tratamos o quinto mandamento, nós aprendemos que nós devemos honrar, reverenciar os nossos pais terrenos, quanto mais devemos nos aproximar ao nosso Pai Celestial com santo temor e reverência. Portanto, Jesus nos ensinou que desde o comecinho da oração, o nosso aproximar de Deus deve deixar bem claro ali no começo que existe uma distinção entre Deus e nós. Nós somos criaturas, Deus é o Criador. Então isso, desde o princípio da oração, deve ficar claro, para que o nosso coração não se torne arrogante e não nos aproximemos a Deus como se Deus tivesse alguma obrigação de nos atender a despeito dos nossos pecados. A sua obrigação deriva da sua própria natureza e das próprias palavras da promessa que Ele nos fez. Então, o coração humilde reconhece essa distinção. O coração humilde se prostra diante de Deus. O coração humilde reconhece que ele se aproxima ali sem direito a nada, mas apela, porque ele sabe a quem ele está recorrendo. Ele não está recorrendo a qualquer um. É como uma criança apelando ao pai. Mesmo quando o pai diz que não vai fazer por causa de alguma trela que fez. Mas o filho que é esperto, e normalmente eles são, eles sabem que podem quebrar os pais muitas vezes. E às vezes eles sabem como fazer isso. Deus, Ele quer que a gente faça isso. Ele não apenas Ele quer, Ele nos deu até as palavras que nós devemos usar para mexer com o seu coração e fazer com que Ele generosamente, amorosamente, nos conceda tudo o de que precisamos. Os ímpios, os altivos, os arrogantes, eles não se aproximam de Deus assim. Às vezes eles querem conversar com Deus como se estivesse falando com um igual. Eles se exaltam, às vezes é uma posição que trata Deus como se Deus tivesse a obrigação de atender aos seus caprichos. Os altivos receberão a sua recompensa. Provérbios 16, 18 e 21, 4 falam sobre a distinção entre o coração humilde e o coração altivo, e a bênção destinada ao coração humilde e o castigo destinado ao coração dos arrogantes. Que Deus nos livre disso.
Então, a oração do Pai Nosso ensina a nos aproximarmos a Deus de modo simples, reverente, mas também confiante. Porque não buscamos um pai terreno que muitas vezes quer fazer pelo filho, mas não consegue. Por várias razões, pais terrenos, mesmo querendo, mesmo sabendo a necessidade dos filhos, não pode dar aos filhos aquilo que eles precisam. Mas nós não estamos nos aproximando a um pai terreno. Buscamos um pai que tem o mundo todo nas suas mãos. Um pai todo poderoso. Um pai que não apenas pode fazer todas as coisas, mas um pai que quer fazer todo o bem pelos seus filhos. Por isso, irmãos e irmãs, recorram ao Senhor sempre. Busque ao Senhor sempre. Coloque diante do Senhor sempre a sua oração. E na falta de palavras, use a oração do Pai Nosso. Porque ali você tem as palavras perfeitas para se dirigir a Deus. Faça isso com confiança, na certeza que Deus vai lhe responder. Se os irmãos ainda se lembram, a pregação do Salmo 5, no versículo 3, nos falou sobre a confiança de Davi, de manhã, colocar a oração diante de Deus e ficar esperando até a tarde. Aquela confiança, Deus vai responder. Então não é jogar palavras fora, mas orar com confiança. Então, ainda algumas palavras para concluirmos. Algumas pessoas vão achar que, até no meio cristão mesmo, fazer uso da oração do Senhor e ficar repetindo a oração do Senhor pode tornar a religião cristã uma religião mecânica. E aí alguém aponta para a Igreja Católica para a repetição, que muitas vezes acontece mecanicamente, porque as pessoas elas não precisam aprender o significado dela, mas apenas repetir. Então a bênção que eles esperam alcançar é pelo número de vezes que eles têm de repetir. E alguns, para se garantir, fazem até mais do que foi pedido. Eles dizem, por via de regra aqui, né, por segurança, melhor dizendo, eu vou orar mais algumas aqui para me garantir. Não? A oração do Pai Nosso, como nós já vimos, de jeito nenhum, ela torna a nossa adoração a Deus e a nossa conversa com Deus, a nossa busca a Deus, uma coisa mecânica. Só para repetir e acrescentar algumas coisas, o próprio Senhor Jesus Cristo orou essa oração. O que seria, hein? Se isso corresse o risco de tornar as coisas mecânicas, Jesus mesmo não teria orado e não teria ensinado essa oração aos seus discípulos. Agora aplique isso a outras passagens da Escritura. Nós repetimos os cânticos dos Salmos. Então não vamos repetir o cântico dos Salmos, porque isso pode se tornar uma rotina. Às vezes nós ouvimos mais de uma pregação com base no mesmo texto, e de vez em quando até talvez ouve a mesma pregação duas vezes, especialmente esposa de pastor. E aqui tem seminaristas, esposa de seminarista e namorado de seminarista. Às vezes, pastor seminarista prega num lugar de manhã e outro lugar de noite, e às vezes ele precisa repetir o sermão, porque aquela congregação não recebeu. E a esposa está lá, e os filhos também. Os meus filhos tiveram que aprender isso. A bênção de ouvir o mesmo sermão mais de uma vez. Então, quando nós ouvimos e quando nós usamos a oração do Senhor de modo piedoso, meditando nessas palavras, de jeito nenhum que essas palavras se tornarão mecânicas para nós. A outra coisa é que a oração do Senhor possui as palavras exatas, perfeitas, que você precisa usar para se dirigir a Deus de modo apropriado. E mais uma vez, olhando para o versículo 7, não precisa de vãs repetições. Não precisa. Não apenas é desnecessário, como pode ser ofensivo a Deus se você julga que por meio disso você vai alcançar o favor de Deus.
Deus não se impressiona com muitas palavras. Deus não se impressiona com palavras rebuscadas, aquela oração que menino dá vontade de acabar gravar e ficar ouvindo de novo, né? Tão bonita que ela é. Mas isso não impressiona Deus. Também aquelas orações que, para a gente, causa efeito, né? Aquelas orações que é cheio de frasezinhas de efeito, né? Que parece aquela coisa jogada no coração. A gente, quando ouve, a gente mesmo fica... Mas Deus não se comove com palavras, com frases de efeito, que não procede de um coração que ama a Deus, um coração humilde, um coração que se aproxima de Deus com a confiança filial. Não precisa. A oração precisa ser simples. A oração pode ser longa, isso não é problema. Guy de Brès, o autor da Confissão Belga, não tem em português, mas existe em inglês um livro publicado que é a oração dele. Então por aí você já vê o tamanho da oração. Mas é a oração onde ele aplica a oração do Senhor. E ele ensina, por meio da oração, como nós realmente podemos incluir muita coisa dentro de cada petição da oração do Senhor. A oração do Senhor também é importante porque tem momento na vida da gente que a gente não apenas não consegue fazer as nossas orações regulares, talvez com palavras diferentes e orações talvez maiores, e às vezes acontece mesmo, tem oração que às vezes é menor do que a oração do Senhor, né? Do Pai Nosso. Mas, mais uma vez, às vezes a gente, dependendo do nosso contexto, às vezes a gente não consegue orar, a gente não consegue externar em palavras. Naquele momento é muito útil fazer uso da oração do Senhor. Não para ficar repetindo ela, não, mas para orar e parar e pensar em cada palavra e meditar em cada palavra e assim ir se aproximando a Deus de modo confiante e temente a Deus. E de vez em quando, nem a oração dominical a gente consegue orar, né? Provavelmente vocês já passaram em determinadas fases da vida que você se esparramava no chão e às vezes nem não sai uma palavra. Você não consegue nem usar a oração dominical para expressar a sua angústia, sua dor, sua aflição. Mas a oração ela é tão perfeita que mesmo em nosso silêncio, nós temos um auxílio, nós temos um intercessor, nós temos o Espírito Santo, que em Romanos capítulo 8, diz que ele intercede em nós com gemidos inexprimíveis. Versículos 6 e 27 vai dizer que esses gemidos inexprimíveis conformam as nossas necessidades na oração com a vontade de Deus. Aquilo que nem com as melhores palavras a gente conseguirá fazer, o Espírito Santo faz em nós, quando nós não conseguimos nem pronunciar palavras. Ele faz isso com gemidos inexprimíveis. Agora deixe-me só corrigir uma coisa aqui, porque é muito comum que pessoas interpretam gemidos inexprimíveis como se fossem os nossos soluços, hein? Quando a gente não está conseguindo falar e fica lá soluçando e gemendo, isso não tem nada a ver com o que a palavra de Deus está dizendo, porque o texto é muito claro em dizer que esses gemidos inexprimíveis são do Espírito, não nossos. Não são os nossos soluços e gemidos, mas o gemido inexprimível do Espírito. E em Romanos 8, quando o apóstolo Paulo está fazendo menção disso, os versículos, o versículo 22, já havia mencionado de forma figurada esse gemido inexprimível quando o associou à criação, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme. Alguém está vendo a criação? Não. Que Paulo está usando uma figura
para falar sobre a expectativa da criação, como ele está ensinando aqui nesse texto. Ele está falando que não apenas nós, mas toda a criação aguarda com a ardente expectativa o dia final, quando o pecado será removido de toda a criação e nós poderemos servir a Deus sem os impedimentos, atrapalhos, os sofrimentos que o pecado nos causa e que nos impede de desfrutar de Deus de uma maneira plena. Então, também nós provamos isso, e o Espírito Santo, de certa forma, em nós, porque o próprio Espírito Santo, ele está expressando essa expectativa pelo dia final e nos conduzindo nessa ardente expectativa por meio da intercessão que ele está fazendo, não nós. O texto não está falando sobre nós. É os gemidos inexprimíveis que não podem ser expressos por palavra, não porque seja uma coisa que não cabe na mente, mas é porque nós não conseguimos expressar em palavras. O Espírito Santo, sem palavras, com essa expectativa, Deus pode ouvir e entender, porque Deus sabe, o texto vai dizer aqui, Deus sabe qual é a mente do Espírito. Deus sabe o que o Espírito está pensando por nós nessa intercessão. E o versículo vai indicar que ele faz isso, versículo 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. É o Espírito Santo intercedendo por nós, de acordo com a vontade de Deus. Aquilo que a gente não consegue fazer, nem mesmo em palavras, o Espírito Santo, sem palavras, conduz a nossa oração a Deus. Por isso nós podemos confiar naquele momento em que nós estamos em condição tal que nem mesmo conseguimos orar, mas nós podemos confiar na promessa que nós estamos recebendo da palavra de Deus, de que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, não precisamos sentir calafrios e tremedeira para ter certeza que o Espírito Santo de Deus está em nós e está agindo em nós. Não precisamos. Nós temos a promessa do Evangelho. Nós temos de confiar na promessa que o Evangelho nos faz e assim termos certeza, convicção de que o Espírito Santo está intercedendo por nós. Então, temos essa certeza porque a palavra de Deus diz, não por causa de sentir, porque isso facilmente pode confundir pessoas com a emoção e infelizmente é o que acontece muitas vezes. Não estou com isso dizendo que no momento em que o Espírito Santo está intercedendo por nós, nós não possamos ser envolvidos emocionalmente, porque somos e choramos muitas vezes, nos alegramos, mas não é o nosso choro, a nossa alegria que confirma isso, mas é a palavra de Deus que nos promete e nos garante isso. Então, irmãos e irmãs, usem com mais frequência a oração do Senhor. Ore a oração do Senhor, meditando em cada palavra que há na oração do Senhor. E use a simplicidade, a reverência e a confiança que aprendemos na oração do Senhor, na oração do Pai Nosso, para que possamos usá-los como base para todas as outras nossas orações que nós praticamos durante o restante da nossa semana. Deus abençoe com isso. Amém.